Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. O Ministério Público está a abrir um inquérito criminal ao caso das trabalhadoras despedidas no Bloco de Esquerda. Amadeu Guerra, Procurador-Geral da República, fala mesmo em indícios de falsificação. Mariana Mortágua falou esta tarde no Parlamento, diz que vê com bons olhos a investigação, reconhece que o partido não foi correto, mas garante que o Bloco não fez nada de ilegal. Este é o tema em destaque no colunista do dia de hoje. Miguel Pinheiro, Diretor Executivo do Observador, está connosco aqui em estúdio. Miguel, ficaste satisfeito com as explicações de Mariana Mortágua ao início desta tarde? Não. Não, também é verdade que eu não sou polícia e agora a Mariana Mortágua tem que se explicar à polícia. Mas apesar de tudo, podia ter sido um bocadinho mais... Eu acho que Mariana Mortágua sentiu hoje aquilo que sentiram Zé Nalbava, por exemplo, e outras pessoas que passaram pela Comissão Parlamentar de Inquérito quando era Mariana Mortágua quem fazia perguntas. A tentativa desesperada de fazer de conta que não houve uma pergunta, de se esquecer de responder a perguntas que foram feitas, de desviar o assunto, porque Mariana Mortágua não nos explicou. Uma das trabalhadoras escreveu expressamente que foi feito um falso contrato de trabalho. O contrato de trabalho foi falso ou não? Se foi falso, alguém assinou um documento fantasioso, não é? E por isso é que alguns juristas falam em suspeitas de falsificação de documentos. E se de facto foi feito um contrato de trabalho que é falso porque aquelas pessoas não estiveram a trabalhar, no fundo, em vez de aquelas pessoas receberem uma indenização e irem para o subsídio de desemprego, estiveram X meses, 8 meses, em que para o Estado elas estavam a trabalhar, não é? Porque é que se fala aqui em eventuais problemas com a Segurança Social? Porque uma pessoa quando está desempregada, eu já estive desempregado 2 vezes e portanto sei como é que é. Se eu estou desempregado, aquele tempo não me é contado para a minha reforma, não é? Eu não estou a descontar para a Segurança Social, não é contado para a minha reforma. Se aqueles 8 meses a Segurança Social acha que aquelas pessoas estiveram a trabalhar e elas não estiveram, não é? Existe aqui, mesmo havendo descontos, ou seja, mesmo o dinheiro estando a ir para a Segurança Social, está a haver aqui uma situação, mais uma vez, a ser criada uma situação fantasiosa para o Estado. Mariana Mortágua hoje defendeu-se muito dizendo que estava a proteger aquelas trabalhadoras, não é? Estava a criar uma situação mais favorável àquelas trabalhadoras do que a situação que existiria cumprindo a lei. Mas se for irregular e se for à margem da lei... Claro, com certeza, quer dizer... Mas isso leva a outra pergunta, que é porquê que elas tinham contratos tão desfavoráveis? Porquê que não tinham contratos que fossem favoráveis, por exemplo, no caso de despedimento, não é? Mas podemos depois, a questão da Comissão de Serviço, ir ver se faz sentido aplicar, se não faz, mas aqui o meu ponto é o princípio, a coisa mais importante não é defender aquelas trabalhadoras em concreto, custa o que custar. Ou seja, aquelas trabalhadoras não podem ser defendidas à margem da lei, contra a lei, não é? Porque... Quer dizer, nós vivemos numa sociedade, todos nós contribuímos de alguma maneira e não podemos defender X pessoas contra todo o resto dos interesses de todas as outras pessoas, por mais atendível que seja a situação concreta daquelas pessoas. E se o Bloco achava que havia ali um problema social, então fazia contratos verdadeiros. Então Mariana Mortágua está a tentar defender-se de uma forma em que acaba ao mesmo tempo a culpabilizar-se. Sim, acho que é aqui quer dizer, mas não tinha grande volta a dar, porque repara,
o Bloco só admitiu quando era impossível não admitir, porque a alternativa era dizer que a trabalhadora que escreveu no Twitter por 2 vezes que assinou um contrato de trabalho falso, a única alternativa era dizer que ela estava a mentir. Mas o Bloco, se calhar, sentiu que não podia dizer que ela estava a mentir, porque se calhar ela não estava a mentir. Então o que é que achaste hoje da referência a notícias falsas deixada por Mariana Mortágua? Vemos como aos olhos esta investigação, porque terá ou poderá ter mérito de esclarecer muitas notícias falsas que têm saído e de confirmar o propósito da ação do Bloco de Esquerda. Porque isto é o comportamento típico de responsáveis políticos apanhados nestas situações, que é agarrarem-se às vírgulas. Mariana Mortágua diz que não foram 5 trabalhadoras despedidas, foram 4. Foram 4, pelo menos 3 estavam a amamentar. Esta é a contagem certa. Foram 4, ok, sim senhor. Não foram 5, foram 4. Claro, os jornalistas, neste caso aqui os jornalistas da Sábado, mas os jornalistas no geral tentam e devem acertar em todas as informações que publicam. Mas muitas vezes estão a investigar histórias contra paredes. Contra paredes. O Bloco de Esquerda fez uma parede para que esta história não saísse. E a revista Sábado fez aquilo que muitas vezes os jornalistas têm que fazer, que é o máximo de aproximação da verdade que conseguem. Muitas vezes os jornalistas nem sequer publicam detalhes de algumas histórias, porque não conseguem... Para não cometerem o erro. Para não cometerem o erro, outras vezes com certeza que se comete erros. Agora, quando em vez de 5 pessoas estamos a falar de 4 e o Bloco transformar isto em fake news, não é? Ter a estratégia da extrema-direita, ter a estratégia dos fascistas, ter a estratégia de Donald Trump, que é desqualificar a imprensa. Aquilo que o Bloco de Esquerda tentou fazer numa fase inicial e continua a fazer quando é mais apertado é desqualificar a imprensa. Com uma queixa direta à ERC. É dizer que, e com o que disse nesta conferência de imprensa, é dizer que os jornais publicam mentiras, só publicam mentiras. Não. A publicação inicial tinha algumas inexatidões, mas a história, globalmente, era verdadeira. E nas coisas realmente importantes era verdadeira. Sim, senhor. Não foram 5 trabalhadores. Foram 4. Por acaso, entretanto, a Sábado até publicou a história de outra pessoa, neste caso não era uma jovem mãe que estivesse a amamentar, era um homem, mais um despedimento em circunstâncias duvidosas. Portanto, até temos aqui mais um, não é? Se quiséssemos estar a fazer a contabilidade. Mas a forma como o Bloco se agarra a detalhes para tentar criar uma névoa e uma confusão e criar no espírito das pessoas a ideia de que toda a história é mentira, é uma tática trumpiana. E, portanto, o Bloco de Esquerda, quando fica apertado, recorre ao manual de jogo sujo de Donald Trump. Miguel Pinheiro, colunista do Dia aqui na Rádio Observador, neste caso que certamente vai ter ainda mais episódios. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.